queria vos dizer o seguinte, o cenário já está traçado, não vale a pena nós fugirmos muito ao que foi falado. Eu não resisto ainda assim a dizer que quando nós olhamos para aquilo que é o desporto na cidade, aquilo que nós encontramos na cidade, encontramos uma enorme carência de infraestruturas. Infraestruturalmente o Porto, mesmo comparado com municípios vizinhos, tinha e continua a ter uma enorme carência. Faltam campos, faltam pavilhões, principalmente estas duas coisas. Há uma enorme carência de campos e de pavilhões. Não foi feito um investimento municipal pelas razões que o Pedro Sarmento invocou, foram considerados provavelmente que havia outras coisas mais importantes, e havia com certeza. Portanto, mas a verdade é que nós temos uma enorme carência quando comparando com municípios como Gaia ou até Maia. Basta olhar para dois municípios que estão aqui ao nosso lado, ou até Matosinhos. Temos muito poucos recursos. E ao mesmo tempo temos uma grande procura, e uma procura que está a disparar, como aqui também foi assinalado. E portanto isso obrigou a rapidamente tentar fazer aquilo que nos parecia possível. A questão do Pasteleira, a questão do Inatel, que demorou mais um bocado, eu também não conseguia compreender porque que não estava feito. O acordo foi feito com a FADEUP, em que o Pedro Sarmento também foi uma das pessoas que nos ajudou. E depois a intervenção junto de alguns clubes que estavam numa situação que precisavam de apoio. O caso do Académico, o caso do Estrela e Vigorosa, apenas para falar dois que me vêm à cabeça, mas houve outros mais pequenos que nós apoiamos. E conseguiu-se assim, apesar de tudo, colmatar um pouco algumas dos buracos que tínhamos na estrada, mas continuamos a tê-los, nós continuamos a ter permanentemente, o Nuno ouve-os mais vezes do que eu, mas eu também, permanentemente, clubes importantes da cidade que vêm ter connosco e dizem como é que é possível que a cidade não tem este tipo de recursos. Nós conseguimos, com o Inatel, resolver em parte o problema do rugby, mas está longe de ser resolvido. O rugby é uma modalidade fantástica, porque é uma modalidade... eu gosto muito do desporto, eu pratiquei desporto mais ou menos individual, mas o desporto de equipa é muito importante. É muito importante na formação, é muito importante na formação de caráter, na forma das pessoas se envolverem umas com as outras. E o rugby está a crescer, mas aquilo que se fez ainda não chega. Nós, neste momento, vamos tentar duplicar a capacidade do Inatel. Aquilo tem uma parte de cima, como sabem, que se pratica atletismo, lançamento do peso e lançamentos, o que nos causa aqui algum constrangimento. Se nós pusermos lá um sintético, esse tipo de atividades não se vão poder desenvolver ali. E depois onde é que se desenvolvem? Não temos outro sítio. Portanto, temos aqui, só para verem os problemas que nós temos. Ou os problemas que temos encontrado com o estádio do Outeiro, assim se chama. Muita gente chama-lhe o estádio do Sporting da Cruz, ele tem um nome. Mas nós temos vindo a tentar resolver o assunto, não podemos resolver o assunto, estamos esperançados, acho que agora se vai resolver, mas eu nem queria prometer porque temos vindo a tentar comprar terrenos que não são nossos, onde aquele campo está. E, portanto, é muito difícil, de facto, garantir que o aumento da procura, o aumento vertiginoso da procura, e muito positivo, com certeza, que é compensado através do aumento da oferta. Tanto mais que nós, em termos dos contratos de desenvolvimento desportivos, temos uma limitação legal. Eu sei que há outros municípios que não cumprem a lei. E percebo essa carência. Eu percebo, de facto, que é muito desagradável para um clube que concorre e para os atletas, nem é para o clube, é para os atletas. Não é? Dizer assim, bom, eu vivo numa cidade em que se cumpre a lei. E os contratos de desenvolvimento desportivo não podem ser feitos. A cidade não pode, o município não pode dar ao académico, não pode dar um contrato de desenvolvimento desportivo. É proibido. Pode fazer contratação, mas através de permutas, de garantias mútuas, enfim. Contratos, programas, se assim quiserem. Mas nós depois o que vemos à volta são esses clubes que exatamente mandam vir um basquetebolista americano ou um treinador Y, ou utilizam recursos. Portanto, também aqui eu não consigo compreender a lei. Vamos lá ver. É que a lei, eu achava sinceramente que nós devíamos todos fazer uma exigência ao governo. Porque a lei, eu sei porque é que a lei foi criada. Porque havia a ideia que os presidentes da Câmara, para serem reeleitos, precisavam de apoiar um clube e o clube tinha que ser campeão. E por causa disto, proibiram. Mas eu não consigo compreender esta proibição. Eu acho que hoje em dia os cidadãos, os nossos cidadãos, os cidadãos em geral em Portugal, já são suficientemente adultos para poderem entender esses truques e para poderem deixar, que, se assim quiserem, que os municípios possam fazer investimento naquilo que é fundamental, que é o desporto. Até porque, como aqui também já foi assinalado, infelizmente em Portugal,
o desporto na escola basicamente não existe. Sejamos claros. Desde logo, porque em termos curriculares é muito pouco avaliado. Não tem uma avaliação profunda. E essa é a razão pela qual, depois, quando chegamos também ao desporto a nível universitário, vemos o falhanço e o fracasso. Nós temos muito poucas equipes universitárias. O que, aliás, é um contrassenso, porque as nossas universidades têm vindo a tentar subir nos rankings. Aquilo onde podiam mais facilmente subir no ranking, curiosamente, nos rankings europeus e mundiais, era através do desporto, onde invariavelmente são mal classificadas. E, portanto, nós, não tendo isto, e não vale a pena chorarmos sobre o leite derramado, algumas coisas que têm feito, o que é que temos que fazer? Temos que usar exatamente os clubes, o movimento associativo, para resolver uma carência que a escola não vai conseguir resolver tão cedo. Porque a escola é muito mais imobilista a resolver do que são os pequenos clubes, pequenos e médios e grandes. E, portanto, de facto, era preciso termos instrumentos para poder auxiliar os clubes diretamente. Enquanto assim não for, o que é que teremos que fazer? Teremos que utilizar os recursos da cidade de uma forma um pouco mais inteligente. Acho que temos procurado fazer isso no sentido da partilha. Partilha de recursos. É evidente que qualquer Presidente de Câmara gostaria de construir um estádio para o Sporting da Cruz e um estádio para o Salgueiros, que já teve um e deixou de ter o Vidal Pinheiro. A culpa não foi sequer dos sócios, mas ficaram sem estádio. Com certeza que qualquer Presidente de Câmara gostaria de lançar outro estádio para cada uma das coletividades, mas isso também não é possível. Não é possível. Não há recursos que cheguem. E depois correríamos ainda aí o risco de algum desses clubes entrar em dificuldades financeiras e depois acontecer aquilo que aconteceu com o Salgueiros. Portanto, darmos-lhe um campo e depois, a partir daí, as coisas podiam correr mal. E, portanto, nós vamos ter que ter cada vez mais um conjunto de equipamentos de partilha. Julgo que esse é o truque, é a solução, é de facto a única forma que nós podemos fazer e temos aí, como disse desde logo, isso o Inatel nós dissemos, que iríamos fazer na primeira fase o desenvolvimento da parte de baixo, se assim quiserem, e que iremos fazer a parte de cima. Se me perguntarem como é que eu vou resolver o problema dessa parte do atletismo, também não vos digo que não sei, não podemos saber tudo. Nós não sabemos tudo, mas havemos de arranjar uma solução. É evidente que o CDUP não é, como sabem, não é um equipamento municipal. A Universidade do Porto já teve para lá variadíssimos projetos, mas também aí o CDUP é, de facto, é um Inatel. O CDUP é um Inatel. Eu cheguei a jogar no campo do CDUP, mas hoje em dia, a última vez que eu lá fui, aquilo de facto não tem condições. E é um território fantástico, é um terreno fantástico. Tem um problema de acessibilidade, mas que se podia até resolver. Tentamos resolver o estádio mais mítico que era o estádio do Lima. Não conseguimos. É um terreno privado e as tentativas que fizemos com os privados de resolver o problema acabou por não funcionar. Temos a questão do Monte Aventino também. O Monte Aventino, um dos grandes equipamentos da cidade, mas que precisa também ele de se resolver. Aquilo que nós fizemos já foi conseguir, agradeço ali à Cristina, alargar o Monte Aventino a uma parte onde hoje existem os estaleiros municipais e aquilo que nós estamos a tentar é fazer um acordo, julgo que está mais ou menos feito, com a Federação Portuguesa de Ténis, porque a Federação Portuguesa de Ténis, como sabem, é uma instituição muito importante e querem fazer ali uma área de formação. Conseguimos, apesar de tudo, normalizar a relação com os clubes e com os grandes clubes da cidade. Havia, como se sabe, há anos esta parte, alguma acrimónia com o Futebol Clube do Porto, com quem nós resolvemos, basta ver a questão das piscinas que se resolveram, com o Boa Vista, em que resolvemos muitos problemas na área da formação, com o próprio Académico, já falei com quem se resolveram uma série de questões, e portanto também aí nós temos que continuar neste trabalho com estes grandes clubes, porque é verdade que os mais pequenos têm relevância, mas um clube como o Académico, é um grande clube da cidade, tem um impacto geográfico muito assinalável. E, portanto, nós precisamos exatamente de encontrar formas de continuar a trabalhar com estes clubes. Temos vindo a pensar como é que podemos trabalhar com o Nalvas. Mas tudo isto tem que ser muito... Tem que haver aqui um envolvimento grande também dos clubes e eu estou absolutamente de acordo com o que diz sobre os clubes sociais. Eu, durante anos, fiz vela de competição, como sabem, e fazia vela num clube social.
O Clube Vela Atlântica era, nessa altura, um clube social. Há um outro, o Lawn Tennis Clube da Foz, é um clube social e foi importante e relevante no desporto nacional. Também se tem que criar isso, é também para mim uma surpresa. É talvez um pouco o nosso espírito, um pouco... Nós os portugueses, somos todos um bocado individualistas e, portanto, não somos muito atreitos a criar clubes que precisam de ter, eu diria, inércia. Nós não gostamos dessa inércia, os clubes sociais normalmente têm uma maior inércia, nós gostamos sempre de criar um clube ao lado. Eu falo por mim, também já criei um clube uma vez, resolvi ser fundador de um clube de vela porque não gostava do que estava a passar no outro que fazia. Portanto, também é um pouco esta ideia. Agora, para o futuro, o que é que nós temos que conseguir? Em primeiro lugar, a partilha do espaço público. Nós hoje temos muita atividade no espaço público. É verdade, temos muitas pessoas a andar, temos muitas pessoas a correr no espaço público. E, de facto, temos que conseguir... Hoje, o problema já é compatibilizar isso com os usos da cidade. Hão de reparar, por exemplo, que pela primeira vez se levantam vozes quando se organiza uma corrida que fecha uma rua ao trânsito. Há anos isso não sucedia. Ou seja, as pessoas começam a sentir que isto tem que ser doseado e nós aí vamos ter que ser claros com quem organiza estes eventos, que são muito úteis para a cidade, eles vão ter que perceber que as datas desses eventos somos nós que definimos, em função de uma política de cidade. E vão ter que perceber que os percursos que têm que fazer são aqueles que nós definirmos ou as áreas onde nós definimos. Porque vamos lá ver, as ruas são de nós todos, são das senhoras e dos senhores que aqui estão. E as senhoras e os senhores que aqui estão são proprietários das ruas para seu uso. Eu percebo que essas entidades que organizam, clubes ou entidades que organizam, o que é que querem? Naturalmente querem um retorno comercial. O retorno comercial é feito através de duas formas. Uma é o aluguer das camisolas, dos números da camisola, e o outro é, naturalmente, irem buscar patrocínios. E é evidente que um patrocinador prefere ver a sua corrida atravessar a Ponte Luís I do que, provavelmente, num outro sítio qualquer. E nem vou definir, porque não quero ser desconfortável com nenhum dos outros sítios. Só que tem que perceber que a cidade tem que ser gerida. E a cidade começa a ficar muito, mas extraordinariamente sensível a isto. Vou-vos dar um exemplo. Estava previsto que este ano a corrida de São Silvestre havia de ser outra vez no domingo anterior ao Natal. E nós tivemos que dizer terminantemente não, porque no domingo anterior ao Natal as pessoas querem ir às compras e os comerciantes querem ir às lojas abertas. E não querem ter pessoas a correr à volta deles que não deixam as pessoas chegar, os comerciantes terem as portas abertas. E, portanto, também aqui nós temos que fazer um trabalho com as instituições, com as associações, que têm que compreender que esta gestão é a gestão que mais protege o desporto. A última coisa que nós queremos é que as pessoas fiquem fartas de ter desporto, porque não podemos, porque a cidade sendo sempre um local de conflito, esta situação tem que ser amenizada. Aquilo que também precisamos é, naturalmente, de pavilhões. Hoje, muitas pessoas, por exemplo, que jogam futsal, o que é que fazem? Organizam equipes e vão alugar pavilhões privados, pavilhões, mas muitos deles na periferia e longe. Quer isto dizer, obviamente, que há aqui também um mercado que está a crescer e que não tem uma oferta equivalente. O candidato à Junta do Bonfim, que está aqui, ainda por cima é um homem que adora o desporto. A última vez, na última campanha, nós fomos a quase todos os clubes da cidade, não foi? Aqui com o Sr. Carvalho. Fomos a quase todos os clubes, que ele conhece os clubes como ninguém. No Bonfim não há nenhum equipamento desportivo, o que é uma coisa absolutamente inacreditável. Não há um pavilhão. Nós, no âmbito do Fundo do Aleixo e daquilo que vamos fazer nas Eirinhas, definimos que teríamos que lá fazer um pavilhão e com certeza que vamos lá fazer pavilhão. Mas lá está, esse pavilhão não pode ser um pavilhão para se entregar a um clube. Tem que compreender isto. A mesma coisa quando o Salgueiros nos fala que quer um estádio. Com certeza que nós precisamos de ter locais onde o Salgueiros possa jogar. Já conseguimos resolver para a formação, que está em crescendo, e vamos ter que conseguir para o Salgueiros. Agora, não pode ser o estádio do Salgueiros. Porque essa não pode ser o perfil do desenvolvimento da cidade. E isto, naturalmente, cria constrangimentos. Mas só assim é que nós podemos maximizar os recursos. Temos, finalmente, uma área que não queria deixar de falar, que é a questão das bicicletas. Nós estamos a viver uma transição grande naquilo que é as bicicletas. A bicicleta, que era... Basicamente, as pessoas usavam as bicicletas na cidade para quê? Para dar um passeio. Para dar um passeio. Era para isso que as pessoas usavam. Chamemos de cicloturismo. Hoje há 3 tipos de utilização de bicicletas, que
que são completamente diferentes. Uma é como método de transporte, barrável, ainda bem. Até porque agora há bicicletas elétricas, as bicicletas são mais leves e as pessoas têm melhor forma física e vão trabalhar de bicicleta. Há muita gente assim. E estamos a fazer experiências na rua Costa Cabral, estamos a fazer pela primeira vez uma experiência piloto, onde nas faixas bus, onde já andavam as motorizadas, agora começaram a andar bicicletas. Vamos ver como aquilo é plano, vamos ver como é que corre. Mas isso é para aqueles que usam a bicicleta como meio de transporte. Depois há o cicloturismo tradicional, que é aquele que eu me vejo a fazer. Eu não gosto muito de andar de bicicleta, mas os meus amigos já andam. Que é uma coisa sossegada e suave, em que hoje já podem andar até na faixa de rodagem, porque o Código da Estrada já lhes dá determinadas garantias, mas eles também gostam de andar naturalmente em cima dos passeios e convivem razoavelmente bem com os peões. Mas depois há outra coisa, que é aqueles que andam a treinar para voltar a Portugal em cima dos nossos passeios. Com todo o direito. Não estou a dizer nada. Eu até gosto de corridas de bicicleta. Não ando de bicicleta, mas gosto de corridas. E isso, nós não podemos deixar de segregar essa utilização da bicicleta. Não sei bem como. E o Sr. Professor sabe que isto não é evidente, mas, de facto, nós vamos ter que segregar estas três coisas, considerar que aqueles que querem usar a bicicleta como meio de competição vão ter que o fazer, ou fazem na faixa de rodagem, convivendo com os automóveis porque já o podem, ou então temos que encontrar, provavelmente, zonas da cidade ou áreas da cidade onde se possam criar as condições para eles lá andarem dessa forma. Não se pode andar a 60 km a hora em cima do calçadão da Avenida Montevideo, desculpem. Mas é verdade, não é? Porque é mesmo verdade, não estamos a exagerar. Não se pode. É evidente que uma pessoa quer ir à volta a Portugal, onde a média é de 45 km e tem montes e vales, anda facilmente a 60 km. E, portanto, também aqui temos que encontrar a moderação, porque o espaço também aqui tem que ser moderado. Não se pode andar ali ao mesmo tempo que andam carrinhos de bebê e pessoas com cães por trela. Não é possível. Portanto, aqui também teremos que encontrar um equilíbrio. Depois, temos que, olhando para os recursos da cidade, perceber onde é que nós precisamos de desenvolver as atividades lúdico-desportivas. Ainda hoje fui ver o Parque Oriental, porque tive que lá passar, por uma razão diferente do Presidente de Câmara, para ver as obras do Rio Tinto. Naquele parque, por exemplo, vai ser possível brevemente utilizar aquele parque para fazer deslocações. O Parque Oriental da cidade do Porto vai ficar ligado ao Parque Urbano de Gondomar, através de um passadiço, vai permitindo que as pessoas andem lá e, portanto, vai ser preciso. Mas nós vamos precisar também aí de diversificar. Vamos ter que diversificar. Vamos ter que encontrar mais locais em que as pessoas possam fazer o seu desporto ao ar livre. Vamos ter que encontrar a forma de colocar aquilo que já existe, por exemplo, no Brasil, e aqui julgo que só existe num dos jardins da cidade, que é máquinas para as pessoas fazerem exercício ao ar livre, para fazerem musculação ao ar livre. Isso são investimentos relativamente pequenos e penso que é por aí que nós iremos conseguir. É isto o desporto. Um desporto que, como o Dr. Domingos Gomes dizia, é fundamental para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, e cada vez mais nós conseguiremos fazer atividades desportivas até mais tarde. Isso tem um enorme impacto, a cidade vai ter que corresponder a estes desafios, vai ter que encontrar outros instrumentos, vai ter que apoiar mais o movimento associativo. Nós tentamos fazer alguma coisa nesse aspecto, mas algumas dessas instituições, algumas dessas associações, ao fim de tanto tempo de não terem tido apoio, ou desapareceram, ou desacreditaram, ou de alguma maneira tornaram-se clubes sociais, mas deixaram de ser clubes desportivos. São clubes onde hoje se vai e nós visitamos. O que é que se está a fazer? Está a jogar cartas. Não sei se entra no domínio do desporto, tal como o prego, ou a carica, não é? Mas o Dr. Domingos Gomes pode esclarecer. Se visse lá jogar damas, porque assim é um desporto, ou xadrez, era mais fácil. Mas isso também se perdeu um bocado, e o Dr. sabe que se perdeu. E, portanto, também aí nós temos que voltar a dar a esses clubes, mas é para isso que alguns dos equipamentos, como aqueles que estamos a pensar nas Eirinhas, têm que servir. Ou seja, nós temos também que criar este aspecto das pessoas voltarem, mas vai ser... O que é que aconteceu? A geração que nós lá encontramos, que é a nossa geração, somos da mesma idade, eu sou um ano mais velho, essa geração deixou de praticar desporto,
Mas a geração seguinte, que devia estar a praticar desporto, não praticou. E agora há um gap entre os sexagenários e aqueles que têm 20 e 25 anos e praticam desporto. Pelo meio, perdeu-se aqui uma fatia. Perdeu-se uma fatia. Nós, quando éramos miúdos, as pessoas da nossa idade não faziam desporto. Mas víamos pessoas com 30, com 40, com 50 anos a fazerem desporto, até a competirem. Isso mudou. E, portanto, como houve se quiserem, este gap, este buraco, nós agora vamos ter que trabalhar este movimento associativo também ele com muito cuidado. E também lhe lanço o repto. Há clubes como o seu que também nos podem ajudar nisso. Talvez seja uma forma... Porquê? Porque tem a massa crítica. Porque tem a dimensão e porque tem o nome e tem o prestígio. Nós vamos precisar que os grandes clubes da cidade se envolvam mais nisto. Alguns dos clubes da cidade viram nos pequenos clubes da cidade concorrentes. E foi uma má ideia. E sabem do que eu estou a falar? Sim, toda a gente sabe do que eu estou a falar. Houve, até às vezes vinha com bairrismos antigos, com coisas antigas, tinham a ver, porque os clubes antigamente, todos os clubes da cidade, sem exceção, tinham uma área geográfica de influência. E, no fundo, tinham uma concorrência e uma hostilidade relativamente aos outros que tinham outras áreas de influência. Hoje já não é assim. Eu tenho a certeza que no seu clube, no clube a que preside, há atletas de todo o Porto e até de fora do Porto, bastante seguramente, que vivem na Maia ou viverão em Gondomar, de certeza absoluta. Não é assim? Sim, e muitos dos meus sócios são sócios do Futebol Clube do Porto. Pois, se é isso que queria claro, dizer. o que antigamente não acontecia. O que antigamente não acontecia. Eu lembro-me de uma vez ter dito num sítio qualquer que era sócio do Futebol Clube do Porto e do Boa Vista, e sou, com muita honra, e eu estava com um boavisteiro e um portista, e ficaram ambos a achar que eu era traidor. Portanto, isso já está acabado, não é? Mas talvez aqui a solução seja exatamente a reconstrução do tecido associativo, tenha que ser feito com recursos que o município tem que criar em termos de equipamentos, mas com os recursos de formação, de preparação, que têm que ser os grandes clubes a dar-nos uma ajuda. Se assim for, vamos voltar a criar uma rede, mas é uma rede que estava em muito mau estado, e está em muito mau estado, a cidade mudou muito. Por outro lado, não se esqueçam de outra coisa que também desapareceu, que eram os mecenas. Hoje, conseguem-se patrocínios para equipamentos por parte de determinadas marcas que estão interessadas. Mas aquela pessoa que era verdadeiramente o mecenas do clube, isso desapareceu. E temos que encontrar aqui formas, e por isso é que, de facto, os municípios também não tinham que o fazer. Porque havia muitos mecenas que apostavam em apoiar os clubes, em dar dinheiro aos clubes, porque faziam isso pela proximidade, porque lhes ficava bem, e porque gostavam, e porque tinham sido praticantes dos clubes. Hoje já não há mecenas, hoje há um negócio. Há uma marca que se associa à condição de sucesso. E que muitas vezes o que é que acontece? Também cria aos clubes uma enorme vertigem. O clube, para conseguir um determinado sponsor e cumprir com esse sponsor, faz um investimento. Depois o sponsor, por qualquer razão, ou porque foi uma fusão, ou porque houve um problema no banco, ou qualquer coisa, abandona, e depois os clubes também ficam muito condicionados. Portanto, também a forma de financiamento vai ter que ser repensada. Principalmente porquê? Por causa da monocultura de que o meu querido amigo falava, de ter havido um campeonato mundial de vela, que decorreu em Matosinhos e no Porto, e apesar das nossas tentativas, a visibilidade em termos televisivos foi muito baixa. Em tudo aquilo que é as televisões, mas também os jornais, é extraordinariamente difícil que o ecletismo, que é uma marca da cidade do Porto, transpareça para as pessoas. Uma equipe da segunda divisão, se comprar um treinador, se comprar um jogador, um guarda-redes qualquer, vai merecer uma página do jornal. Mas se o Académico for campeão nacional de basquetebol em júniores femininos, tem que quase lutar para aparecer. E, portanto, também aqui nós precisamos de criar uma outra dinâmica para que este ecletismo da cidade do Porto seja mais reconhecido. Era muito importante. Era, aliás, muito importante para o desporto nacional na sua totalidade. Para todo o desporto nacional. Os resultados são ótimos. A pessoa tem razão. Eu lembro quando tinha para aí 12 anos, Portugal acho que tinha ganho 2 medalhas olímpicas. Tinha ganho uma em hipismo e tinha ganho uma em vela, que eu achava ótimo, e em dragões, em Roma, 2. E durante anos andamos assim. E hoje em dia,
Por acaso, os últimos Jogos Olímpicos não correram muito bem, mas foi uma exceção. Mas temos muitos que ficam entre os 5 primeiros. Agora, quando nós depois vemos essa possibilidade das cidades também fazerem essa aposta, depois também defrontamos uma coisa, ou seja, não há equipamentos desportivos, não há mecenas e não havendo visibilidade. Depois também não há patrocinadores e, portanto, também aqui isto compete-nos a nós todos. Aqui isto não pode ser o esforço de uma política municipal, nem dos clubes. Nós daí precisamos da cidadania. Porque, objetivamente, como disse, e tem toda a razão, o desporto foi daquelas coisas que, de certeza absoluta, que não foi inventado nem por nenhum Estado, nem por nenhum Presidente da Câmara. Tenho a certeza que não foi. Devem ter sido 2 pastores que resolveram correr um mais do que o outro. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado.